Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Stephanie, eu sou psiquiatra e psicoterapeuta da Clínica Mancini e hoje eu vou falar um pouquinho sobre sintomas físicos na psiquiatria. Eu já falei um pouco sobre sintomas físicos na psiquiatria, um pouco em geral, falando sobre sintomas que podem acontecer em doenças psiquiátricas ou que poderiam ser a causa de uma doença psiquiátrica. E aí hoje eu vou falar um pouco de um jeito um pouco mais amplo, então sobre, em geral, todas as situações em que uma pessoa com um sintoma físico poderia buscar ajuda do psiquiatra. Então, pessoas que podem ter alguma doença clínica mesmo, diagnosticada, e que talvez possam se beneficiar de uma ajuda do psiquiatra em conjunto. A gente chama em Medicaid essas doenças de transtornos somáticos. Somáticos querem dizer que tem a ver com o corpo. Então, eu vou fazer, na verdade, uma série de vídeos. Esse vai ser o primeiro, falando um pouco em geral, assim, quais são como é que são esses sintomas somáticos. E aí depois eu vou fazer vídeos específicos sobre cada uma dessas doenças ou condições que o psiquiatra poderia ajudar. O que é mais importante para o psiquiatra é avaliar o sofrimento. Então, em todas as situações em que alguém vem buscar um psiquiatra, a gente está preocupado com o quanto uma preocupação ou um comportamento está afetando a vida dessa pessoa. No caso, essa pessoa está com uma preocupação em relação a um sintoma físico. Esse sintoma físico, ele pode ou não ter alguma explicação médica ou clínica. Não é obrigatório que ela não tenha nenhuma explicação. Então, pode ser, por exemplo, uma pessoa que tem um infarto e começa a ter muita preocupação em relação a sintomas de dor no peito e tudo isso, a ponto de não conseguir trabalhar, de não conseguir sair de casa, com medo de que isso possa acontecer novamente, por exemplo. Os sintomas físicos são um tipo de sofrimento pessoal. Um jeito bem simples de explicar isso é quando as pessoas ficam muito nervosas para uma prova e elas têm diarreia. E aí, no caso desses transtornos somáticos, a gente poderia meio extrapolar essa situação, mas para pessoas em que esses casos são muito mais persistentes e acabam afetando o trabalho, acabam isolando as pessoas, acabam isolando elas do meio social. Nos próximos vídeos eu vou falar principalmente sobre 4 doenças, talvez eu fale um pouco mais, algumas outras. O primeiro que eu vou falar vai ser o transtorno de sintomas somáticos, em que a pessoa tem um sintoma físico e aí ela tem uma preocupação muito forte, muito persistente sobre isso. A segunda doença que eu vou falar sobre esses transtornos somáticos é a ansiedade de doença, em que o sintoma ele é geralmente ou leve ou é uma interpretação de alguma função do corpo, mas que passa a causar uma preocupação muito grande. A gente poderia falar também que esse transtorno de ansiedade da doença ele é como se fosse um transtorno de ansiedade generalizada, só que só sobre doenças, né? O transtorno de ansiedade generalizada é aquele transtorno em que a pessoa fica se preocupando o tempo todo com as coisas que poderiam acontecer. E aí, nesse caso, a gente está falando especificamente de sintomas físicos e de algum diagnóstico clínico que poderia ameaçar a vida dessa pessoa. Tem o transtorno conversivo também, que é um tipo específico de sintoma, geralmente neurológico,
Vou falar um pouco mais sobre isso no outro vídeo. E também pode acontecer de a pessoa ter uma doença clínica e aí alguns fatores psicológicos estão afetando essa condição no sentido de tratamento. Então a pessoa fica muito preocupada em como funciona o tratamento dessa doença e acaba não conseguindo ou não querendo fazer esse tratamento. E ela acaba gastando muito tempo da vida dela se preocupando com isso e prejudicando a própria vida, né? Então, assim, só pra dar uma tranquilizada, desculpa, nem sempre essas situações, elas precisam de medicação. Às vezes uma avaliação do psiquiatra pode ajudar a diagnosticar isso, entender o que está acontecendo, e o encaminhamento para um psicoterapeuta pode ajudar a esmiuçar um pouquinho, tentar entender o que está fazendo essa pessoa ficar tão preocupada com isso. Claro que pode acontecer de essa preocupação ser tão grande que ela acaba fazendo com que a pessoa desenvolva alguma questão depressiva, alguma questão ansiosa. Nesse caso, a gente acaba lançando mão de alguns medicamentos. Então é isso sobre a questão geral dos transtornos somáticos. E aí na semana que vem eu começo a falar especificamente de cada uma das doenças. Muito obrigada e até a semana que vem. Se você quer saber muito mais sobre bem-estar e saúde mental, não esqueça de se inscrever no nosso canal e fique por dentro das novidades dos psiquiatras e psicólogos da equipe Mancini.